certeza e você vai entender. Abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Juízes, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois vamos citando os versículos que nós estaremos lendo. Que Deus possa abençoar a todos também que estão ouvindo através da rádio Manancial. Crianças até quantos anos? 8 anos. Poderá estar descendo, haverá um culto especial para as crianças aqui ao lado, na sala anexa. Quem achou, diga amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. O que a mulher não tinha? Ela não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás filhos. Então ela não tinha, mas agora ia ter. Agora no versículo 24 e 25, versículo mesmo capítulo, Juízes 13, versículo 24 e 25. Depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome de Sansão. Qual era o nome dele? Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O que o Senhor fez a ele? Abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estal. Vamos ver capítulo 16. Versículo 30, capítulo 16, versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade, Senhor. Te louvamos porque o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Fala conosco, Pai. Usa-nos através da tua palavra, Senhor. Tira toda inquietação, tira todo bloqueio na mente, Senhor. Que os teus filhos possam entender a tua palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Esse moço chamado, esse personagem chamado Sansão, é muito interessante na Bíblia. Quando eu era criança, eu pensava que era uma lenda, que não era verdade. Quando eu vim para a igreja, eu vi que o nome e a história de Sansão é bíblica e tem alguma coisa, tem muita coisa a ver com o Evangelho e com o poder de Deus. E eu estava olhando a forma que esse moço nasceu. Ele não nasceu diferente da forma que nasceu Isaac. Isaac era para nascer? Não, Abraão não tinha condições, já era velho. O anjo apareceu, falou que nasceria com Isaac, e isso aconteceu. Samuel, que forma que nasceu Samuel? Não poderia ter filho, Ana não poderia ter filho, mas de uma forma miraculosa, Deus abriu a madre de Ana, ela teve filho. E assim por diante, muitas pessoas nasceram de uma forma sobrenatural. Na vida de Sansão, não foi diferente. A Bíblia diz que era um homem que morava em Zorá, chamado Manoá, e a sua mulher era estéril, ela não tinha condições de ter filho. Mas apareceu um anjo e disse: a senhora vai ter filho, você vai ter filho. Ela chamou o marido e esse anjo falou com o marido também. Ele disse: só que esse moço tem que ser consagrado a mim, será um nazireu de Deus. Ele não poderá beber nada da uva, derivado da uva, nada, e também não pode comer coisa imunda. E Deus tinha um plano com esse homem,
com esse moço, com esse jovem chamado Sansão. Interessante que em Hebreus 11, versículo 31 e 32, ali fala e os tempos de Sansão, falando sobre os heróis da fé. Então parece que Sansão foi um homem considerado herói da fé. Só que eu analisando hoje, eu vi uma ascensão desse Sansão, da forma que ele nasceu. A Bíblia diz que nasceu um menino e Deus o abençoou. Deus o abençoou. Era um homem que tinha tudo para dar certo, para ter uma vida grandemente abençoada, para ser um homem de Deus, tanto quanto foi Samuel e outros profetas do Senhor no passado. Mas assim como houve uma ascensão na vida de Sansão, houve um declínio muito grande. Deus colocou algo no meu coração e eu quero passar para você. Como pode um homem de Deus, um homem usado por Deus, desde o ventre, Deus o chamou à existência porque tinha um plano especial na vida dele? Porque ele se perdeu tanto assim? O que aconteceu com Sansão? Que as coisas não foram do jeito que Deus queria. Em primeiro lugar, nós olhamos que ele, logo no início, irmãos, ele começou a passear na terra dos filisteus. O plano que Deus tinha para Sansão era destruir os filisteus. A Bíblia diz que Israel tinha feito mal aos olhos do Senhor. Por 40 anos, Israel estava padecendo, estava sendo massacrado pelos filisteus. Deus levantou Sansão. Era para isso, mas acontece que Sansão, quando se tornou moço, se tornou forte, ao invés de ficar de longe do inimigo, ele começou a passear na terra dos filisteus. Ele começou a passear na terra do inimigo. E passeando Sansão, ele gostou de uma moça. Ele foi atraído por uma moça. Ele se afeiçoou a ela. E a Bíblia diz que ele desejou essa moça para ele. O pai de Sansão Manoá disse: mas vem cá, meu filho, porventura na casa dos teus irmãos não tem uma mulher? Você foi lá nos filisteus, na terra deles, e gostou dessa moça lá? Porventura não tem mulher na nossa terra? Mas aquele moço não queria saber. Ele disse: olha, pai, é agradável aos meus olhos e eu quero esta moça para mim. Ali começou o declínio deste homem chamado Sansão. E o declínio começou quando ele passou a andar na terra do inimigo. Ele passeou pela terra dos filisteus. Queridos, tem lugar que o homem e a mulher de Deus não devem caminhar. Tem coisas que o homem e a mulher de Deus não podem colocar nos seus olhos. São coisas enganosas. E aquele moço saiu a passear na terra dos filisteus. E a Bíblia diz que ele viu uma das filhas dos filisteus, uma filisteia, poderia chamar. E ele se afeiçoou e disse: pai, eu quero essa moça. E o que o pai fez? Não é fácil segurar um filho. Não é fácil segurar um filho já na idade. Ele quer, e o que ele ia fazer? E o pai respeitou. Saíram para buscar a moça. Acertou tudo. E na ida, ele já enfrentou logo de cara, na terra do inimigo, ele enfrentou o quê? Um leão. A Bíblia diz que Deus estava naquela época de uma forma tão possante sobre ele, que ele, sem nada na mão, ele rasgou um leão de alto a baixo, não tinha nada, nem um canivete nas mãos. Ele matou o leão e foi. Passaram-se alguns dias, ele voltou já com a moça, a qual ele queria. E quando passou, ele falou para a moça: vamos passar lá onde eu matei o leão? Passou. Chegando lá, olhando no leão, dentro do leão tinha um enxame de abelha, uma caixa de abelha, e tinha mel. Ele abriu, saiu, pegou aquilo ali e foi comendo. Comendo mel ou comendo um leão, não sei, mas ele foi comendo. Ele não podia fazer aquilo. Ele não podia comer coisas imundas. Ele era uma pessoa separada, ele era uma pessoa consagrada. Então, primeiro, um homem consagrado, o que estava fazendo na terra dos inimigos? O que estava fazendo na terra dos filisteus? Um homem consagrado, fez um voto ao Senhor. O que ele estava fazendo comendo coisas imundas? A partir daquele momento, começou o declínio desse homem chamado Sansão. Queridos, às vezes Deus nos chama de uma forma tão forte. A gente tem tantas experiências com Deus. Nós vemos Deus agir nas nossas vidas. Mas de vez em quando parece que a gente quer espiar pela janela como que está o mundo lá fora. Se tem alguma coisinha para nos oferecer. Eu quero dizer para você, assim como foi uma armadilha na vida de Sansão, é uma armadilha no homem de Deus. É um laço se você quiser olhar para o mundo. O Senhor nos chamou
para arrancar as pessoas do mundo, como chamou Sansão para libertar o povo dos filisteus, que representam o mundo. Mas não é para nós nos misturarmos com este mundo, não é para nós conformarmos com este mundo, senão isso pode ser uma decadência. Aquela moça ficou com Sansão, mas a Bíblia nos mostra que os filisteus diziam para aquela moça: olha, moça, você agora é esposa do Sansão, tenta desvendar alguma coisa dele. E Sansão desvendou um mistério. Tinha um mistério que a moça, que havia um ditado no meio daquele povo sobre o mel que era mais doce, sobre uma parábola que as pessoas não conseguiam decifrar. De cara, Sansão decifrou aquilo, e a moça, aquela mulher que ele gostava, já foi e contou para o inimigo, e ele já ficou decepcionado. Já houve uma guerra naquele lugar, e quando ele voltou depois da guerra, a mulher dele, o pai já tinha dado para o inimigo, para outra pessoa. Sansão ficou tão violento que amarrou, colocou fogo no rabo das raposas, e aquelas raposas com fogo saiu correndo na seara e pegou fogo nos lugares. Sansão fez um estrago muito grande, ele ficou nervoso, ele ficou violento. Então você percebe? Foi para a casa do inimigo, foi passear. Ali ele deparou com o leão, ali ele deparou com uma mulher que não era para ele ter esse contato com ela, ou seja, ele fez aliança com o inimigo. Queridos, não faça aliança com o seu inimigo, não faça. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Não faça aliança. Mas ele conquistou com concupiscência dos olhos. Ele disse: é agradável aos meus olhos essa mulher, e eu quero, não importa se é o meu inimigo, não importa, eu quero para mim. E a decadência foi muito grande. Sansão, agora ele tinha um certo vínculo, ele era casado com aquela mulher, agora perdeu a mulher dele estava com outro homem, e a coisa complicou, e o inimigo age dessa forma, irmãos. Depois, Sansão está na terra do inimigo. Juízes 16:6, olha só, Juízes 16:1 diz o seguinte: e foi-se Sansão à casa, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou nela. E já mudou, ele entrou totalmente na carne. Ele foi para a terra dos filisteus, ele teve a primeira mulher, a segunda mulher, ele foi para Gaza. Sabe onde fica Gaza? Gaza é uma das 5 fortalezas dos filisteus, uma cidade forte dos filisteus. Onde estava Sansão? Estava em Gaza, um lugar forte. Ali ele entrou na prostituta, e em seguida ele começou a passear naquele lugar do inimigo, na terra dos inimigos, e ali ele encontrou uma mulher chamada Dalila. Foi a segunda mulher, e ele se afeiçoou àquela mulher, ele desejou aquela mulher. Queridos, você percebe a decadência do homem? Primeiro na terra do inimigo. O que lá no mundo tem para oferecer para você? O que aquelas coisas que os homens fazem, que os filisteus fazem, tem a ver com você? Por que você põe os olhos naquilo? É lógico que você vai cair, é lógico que terá problema. Agora ele foi amansando e acostumou. Ele não queria voltar mais, ele estava em Gaza, dentro da fortaleza do inimigo, e ele não estava ali para destruí-lo, ele estava para combater o mundo, sim, igual nós estamos, mas ele gostou tanto, e agora ele estava preso em amor. Agora era com Dalila. E você sabe da história de Sansão e Dalila? O que Dalila fez com Sansão? Dalila o traiu. Vocês sabem que Dalila traiu Sansão. Dalila queria saber qual era o segredo da força dele, e ele fez uma série de conversa enganando Dalila. Dalila ficou chateada, depois ele contou a verdade, onde estava a sua força, que era nos cabelos. E o que aconteceu? Foram os filisteus, cortaram os cabelos de Sansão, e ele ficou sem nenhuma força, perdeu a glória, perdeu a unção do Espírito Santo, perdeu aquele poder que estava na sua vida. Queridos, este moço, este homem, na terra do inimigo, ele foi traído. Ser traído não é fácil não, irmãos. Ele foi traído pela primeira, que ela não devia ter contado o segredo, a divulgação daquele algo, era o seu enigma. Na segunda, com Dalila, ela o traiu quando ele disse a verdade para ela.
Então é muito difícil nós sermos traídos, não quer ser traído. Quantas pessoas aqui já foram traídas? Agora depende de onde você anda. Se você está no terreno do inimigo, se você está com pessoas duvidosas, se você está com pessoas sem caráter, se você está com pessoas que não têm uma intimidade com Deus, se você está com uma pessoa que não tem o temor de Deus, certamente você será traído, mais cedo ou mais tarde. E a traição, o próprio Cristo sentiu a traição. O próprio Cristo foi traído por Judas. E Sansão não era um exemplo de Cristo, porque Sansão vivia na balada. Sansão vivia na terra do inimigo. E todo aquele que mora, que está na terra do inimigo, corre sério risco de ser traído. Queridos, e o pior não é ser traído por outra pessoa, não. O pior é você ser traído por você mesmo. Quantas pessoas que elas traíram? Aquela pessoa que os seus sentimentos são traiçoeiros. Ela é levada, ela é traída por um desejo muito grande e de repente ela se decepciona. Ela é traída pelo seu coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A pessoa que é traída pelo seu próprio coração. Eu quero, é gostoso, eu vou lá, eu posso, eu tenho poder, eu tenho força, então vai. Homem mais forte do que Sansão não tinha naquela época. Inclusive, normalmente o juiz que se levantava em Israel, ele conduzia um exército, como foi Davi, e o exército destruía os filisteus. Mas Sansão, ele não tinha o exército, ele destruía 1000 pessoas, 2000 pessoas, sozinho. Sansão era uma máquina de guerra. Sansão se tornou como se fosse uma munição de guerra para atingir o inimigo. Só que agora ele estava totalmente desprotegido. E agora traído na terra do inimigo, envergonhado. Sansão humilhado. A Bíblia diz que no final, depois de ser traído, o que aconteceu com Sansão? Ele teve os seus olhos vazados, ele ficou cego e foi humilhado. Prestaram culto a Dagom, Deus dos filisteus. E lá nesse culto, é um culto que durava muito tempo, aquela festa comemorando, aplaudindo o Deus dos filisteus. E de repente falaram: olha, tem um aí, tem um homem aí do Deus de Israel, traga ele aqui para nós brincarmos com ele. Fizeram chacota, humilharam a Sansão, humilharam ele cego. Queridos, sabe o que faz quando você anda na terra do inimigo? Sabe o que acontece quando você faz bingo com o inimigo? Sabe o que acontece quando você brinca com o pecado? Os olhos são vazados, você fica cego, você é humilhado pelas pessoas. Quantas pessoas hoje estão envergonhadas? Quantas pessoas que outrora estavam no bem bom, estavam nos pecados da vida, estavam aí contente e feliz. Olha, não tem uma pessoa mais feliz do que eu. Daqui a pouco vai perceber que ela está sendo humilhada, chacota. É um provérbio, é algo que passou. Sansão, ele estava humilhado. E o pior de tudo, que ele morreu precocemente. Sansão não precisava morrer daquele jeito. Sansão foi um homem chamado, nasceu de uma forma extraordinária. E no momento que ele estava ali, e o povo brincando, ele diz o seguinte: que morra eu e os filisteus. Vocês sabem da história. O templo de Dagom era muito grande, tinha 2 colunas que sustentavam o templo, e ele segurou em ambas as colunas e puxou e disse: Deus, me dê força mais uma vez, para que eu possa vingar os meus olhos. Olha a visão do homem. Ele não estava preocupado em fazer a obra de Deus. Ele não estava preocupado em destruir os filisteus. Agora ele queria vingança. Estava com o coração cheio de ódio, coração cheio de vingança. Ele dizia: Deus, me ajuda, me dê novamente a força que eu tinha, para que eu possa vingar os meus olhos. Quantas pessoas estão pedindo forças para vingar, dizendo: Deus, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Deus, que o meu inimigo venha ver a minha derrota, mas no sentido de vingança. Deus não age com vingança, porque Deus é um espírito de misericórdia e de bondade. Ele jamais vai envergonhar o teu inimigo, porque o teu inimigo é filho, é criatura dele também, e ele quer que te salva. Queridos, Sansão estava com um sentimento muito ruim. Mas é o que tem dentro do coração de uma pessoa que está andando em lugares errados, de uma pessoa que está colocando os seus olhos em lugares